Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Afinal de contas, neste canal nós falamos a princípio, do que? Da graça. E assim chegando ao Evangelho Eterno, a escatologia consumada, porque a graça foi pregada por Paulo, porém, o Evangelho Eterno foi estabelecido pelo próprio Criador. Pelo próprio Criador. No ano 70 DC. É interessantíssimo. Mas como eu abri o canal há quase 4 anos atrás com esse nome, Limpos pela Graça, claro, as pessoas limpos pela graça para depois chegar à escatologia consumada. Então estamos no caminho certo, tá bom? E o tema deste vídeo é um tema muito especial. O que eu vou falar aqui com passagens, com buscas aqui, você vai ver que é algo muito, muito interessante, muito importante para se conhecer a respeito. Se Jesus já veio, se Jesus vai voltar, o que vai acontecer. Então, quer dizer, eu acredito sim, que é um vídeo muito interessante. Eu peço que você tenha paciência, que eu acho que vai ser um videozinho meio longo. Claro, depois você assista ele, vai fracionando e assista ele aí por alguns dias. Ou de repente, deitado numa rede, debaixo de uma sombra, tomando um caldo de cana ou um suco de guaraná, de groselha, de uva. É aquele sucão que da nossa geração nós estamos vivos e fortes tomando aquele suco, aquele de uva, aquele, você lembra como que era o bicho? Acho que parecia um ácido, né? Um negócio assim, parecia porva. Igual lá, o pessoal lá da minha terra falava, porva, pega porva. Igual pólvora. Para que Jesus volte, precisa vir primeiro Elias? E agora? Para que Jesus volte, precisa vir primeiro Elias. E agora? Será que é mentira que Jesus já voltou? É o tema deste vídeo. Será que é mentira o que andam falando? Será que é mentira o que eu tenho falado já há meses, há mais de anos? Que Jesus já voltou? Será que é mentira? Vixe, e agora, hein? Vamos ler então. Eu te convido a ler Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Malaquias capítulo 4. Eu tenho certeza que você já deu um pulo aí e falou, opa, Malaquias 3:10. Não, Malaquias 3:10 não foi nem para mim nem para você. Malaquias 3:10 foi para o povo de Israel, para os israelitas. E dízimo era alimento, uma vez colhido do fruto do que a terra produzisse. Nunca foi do que a casa da moeda fizesse, não, tá? Então aqui está. Veja o que Deus falou pela boca do profeta Malaquias, no capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Então aqui, ó, eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, o dia do Senhor, para vir, primeiramente precisava vir Elias, o espírito, ou a essência de Elias, deveria vir em alguém, e este ser corajoso, intrépido, cheio de fé, como foi o profeta Elias, para preparar o caminho. Preparar o caminho para o quê? Para o juízo, para o início do juízo, para o início do dia do Senhor. Você sabe quando começou o dia do Senhor? Você sabe se vai começar o dia do Senhor? Você sabe quando Deus começou o julgamento contra o povo de Israel? Você sabe disso? Ainda não começou? Então tá bom. Então vamos ler agora. Então ele falou que Elias precisava vir primeiro, né? Então vamos lá. Leia comigo a vinda de Elias. Mateus capítulo 11, versículo do 2 ao 14. Vamos fazer uma leitura rápida aqui, porque o que interessa está lá no finalzinho. Quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus lhe respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam,
os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Os mortos ressuscitados aqui eram o entendimento, porque Jesus disse, desde que os mortos enterrem os mortos. E o que dá vida era o Consolador, o que dava vida para eles era o Espírito de Deus, porque eles tinham espírito, mas estavam separados, o entendimento deles eram carnais, e quem tem conhecimento carnal somente é morto. É um morto-vivo. 6. E outra coisa, esses milagres aqui, o povo diz que por aí tem. Você já viu esses milagres em algum desses terreiros evangélicos? Claro que não. Não tem mais dom na terra. 1 Coríntios 13, 8 ao 10. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Jesus estava falando para eles, hein? Vocês foram procurar lá João Batista, lá um príncipe, um todo paramentado, um cara rico? Estava falando para eles. 9. Sim. O que foram ver? Um profeta? Sim. Eu lhes digo, é muito mais do que um profeta. Olha, sim. O que foram ver? Um profeta? Sim. Eu lhes digo, é muito mais do que um profeta. Então João Batista era muito mais que um profeta. Muito mais. 10. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. 11. Em verdade, lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. 12. Claro, isso aqui estava falando dos espirituais, que Deus é pai dos espíritos. Então vamos dizer uma parábola aqui: o menor dos espíritos, assim sendo, é maior do que João Batista. 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Todos os profetas e a lei profetizaram até João, avisando o que ia acontecer. Avisando de João, avisando de Yeshua, de Jesus, do Filho do Homem, avisando do juízo do dia do Senhor. Até João foi falado tudo sobre isso. De João para cá não existe mais nada. O que tem por aí são narrativas, são profecias mentirosas, são de homens carnais, de mente carnal. 14. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Meu Deus, olha que versículo rico esse aqui. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. 14. E se vocês querem reconhecer, ele mesmo é Elias, o que estava para vir. Porque Malaquias 4, 5. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E o dia do Senhor foi o julgamento. E quem era o juiz no dia do julgamento? O Cristo ressuscitado. Na manifestação, que ele veio como filho de Deus, Jesus de Nazaré veio na manifestação do filho, mas o julgamento foi espiritual, no ano 70 que ele voltou. Então precisava de Elias vir. Aqui, ó, eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande terrível dia do Senhor. Aí no versículo 14 aqui, Mateus 11, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Se cumpriu, Malaquias, depois de quantos anos? 400 e poucos anos? Tem mais, calma que tem mais. Aqui um negocinho, tem mais uma surpresinha aqui. Aqui, ó, Mateus 17, do 9 ao 13. Ao descerem do monte, Jesus lhe ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? 11. E Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. 12.
Eu, porém, lhes digo que Elias já veio, e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. E 13. Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Olha, a profecia se cumpriu em João Batista. Marcos também, aqui em Marcos, como que é interessante, 9, 11 ao 13. Então perguntaram a Jesus, por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas. Como então está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será desprezado? 11, 13. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Então quer dizer, para que Jesus volte, precisa vir primeiro Elias. E agora? Será que é mentira que Jesus já voltou? Então, mas a primeira prova aqui está escrito na Bíblia que precisava, para que Jesus voltasse como juiz para julgar os israelitas, precisava acontecer a vinda de Elias. E nós lemos aqui que Elias já veio. Veio de uma forma figurativa, metafórica, no espírito de João Batista. Por isso que João Batista era ousado daquele jeito. Por isso que João Batista falava na cara daqueles malandros. Eu nem lembro o nome do camarada lá agora, que ele estava prostituindo com a cunhada, e é um negócio assim, e ele tacava na cara mesmo. Você faz isso, falava para a mulher, e falava para ele. Você isso, você aquilo, você aquilo. Ele era ousado, ele tinha intrepidez. Aí já vem alguém colocar, mas isso então é reencarnação. Não é, cara pálida, isso foi para se cumprir a profecia. Por isso que aconteceu isso, mas não é que Elias lá atrás, aquele que chamou fogo sobre o capitão dos 50, não significa reencarnação isso. Isso significa profecia para se cumprir. A essência de que estava em João Batista era de Elias, de uma pessoa corajosa, guerreira, fervorosa na fé e eloquente, que não tinha medo de absolutamente nada de ninguém, nem de Pilatos, nem de Nero, nem da cobra coral, nem da mamba negra, nem do reverendo Cuscuz, ele tinha medo não. Mesmo o reverendo Cuscuz, um monte de anéis, um monte de diploma, não tinha medo não, viu, ô cão guloso? Estava ali. Então a primeira parte nós já vimos, que para ocorrer o dia do Senhor, que o dia do Senhor era o juízo, eu vou te mostrar vários versículos agora, se prepara. Se prepare que agora a coisa vai ferver aqui. Então, antes que do dia do Senhor, Elias tinha que vir. Então, Jesus falou de que forma que Elias já veio. Nos dias dele, já se fazem quase 2000 anos, e a religião, a teologia está por aí, esperando, inclusive a missionária Maria Mole com cachaça azeda também está esperando, viu? Está esperando o Elias vir, mas ele veio nos dias de Jesus, para o grandioso dia do Senhor. Aí, claro, que eu vou ler com você aonde? Apocalipse 1:10 só. João disse assim, achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. Então aqui esse dia do Senhor, como a teologia coloca nas Bíblias de estudo, coloca lá os estudiosos, diz que isso aqui é domingo, então não é, porque os 22 capítulos do livro de Apocalipse é a revelação do juízo. Todos os capítulos têm alguma coisa que fala de juízo, de cobrança de conta, de castigo, da ira, da indignação de Deus. Então aqui agora você entendeu que lá em Malaquias 4:5 aqui falou, eis que eu lhes enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Agora aí vem aqui o Marcos que é curtinho, aí ele fala aqui, ó, Jesus respondeu, Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas, como então está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito desprezado. 13. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio. Então, aqui, do dia do Senhor, Marcos aqui foi falado que ele já veio no Espírito de João Batista, e João estava vivo, João foi mantido vivo para se cumprir isso daqui, ó. Não estava não, mas aqui nós vamos rapidinho, procura aqui, ó. João capítulo 21, versículo 22. E isso aqui eu vou pôr na Bíblia NVI para você ver como é lindo. Jesus respondeu a Pedro, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Mas nós colocando aqui na NVI,
está assim. Respondeu Jesus a Pedro: se eu quiser que ele permaneça vivo, até que eu volte, o que importa? Quanto a você, Pedro, siga-me. Você entendeu por que aqui em João 21, 22, eles estavam andando na praia, falando, Jesus, Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Aí nesse versículo 22 ele falou: se eu quiser que João permaneça vivo até que eu volte. Aí a religião não consegue explicar, porque se Jesus não voltou, Joãozinho então está por aí com quase 2000 anos. O que você acha? Então, aqui ó, aí João estava, porque no versículo 9 fala assim, ó: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, na tribulação, na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimo por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele foi a principal testemunha. Tiveram as duas testemunhas, a lei e os profetas, em Apocalipse 11, do versículo 3 em diante, que era para ser a testemunha contra o juízo, para ter um julgamento de acordo com a lei dada a Moisés, precisava de no mínimo duas testemunhas, e essa foi a fiel testemunha dos feitos de Jesus e de quando Jesus falou lá em João 21, 22, se eu quero que ele permaneça vivo, então esse foi a fiel testemunha, para que no dia do Senhor estivesse. Aqui, ó, no dia do Senhor, achei-me no Espírito. Ele estava pronto para, porque aqui, ó, como ele ouviu uma voz forte como de trombeta, e voz de trombeta significava juízo, chamando para a guerra, convocando os soldados para a guerra. E no 11 que dizia, escreva num livro o que você vê, então era para ler, para escrever num livro, tudo que ele estava vendo em Jerusalém, durante o dia do Senhor. Começou lá no início de 66, conflitos, nas adjacências de Jerusalém ali, e foi funilando até chegar em julho do ano 69, e foi sitiada até o ano 70 do mês de julho, quando houve a queda derradeira do templo e até os alicerces. Então, o dia do Senhor aqui. Tudo bem? Então vamos lá para Sofonias capítulo 1, versículo 14 a 18. Vamos falar do dia do Senhor, porque a religião fala que é domingo. E Elias, você viu que Elias, nos dias de Jesus, ele já tinha vindo no espírito de João Batista. Sofonias 1,14. O grande dia do Senhor está próximo. O grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo. Até os guerreiros gritarão. E os doutores da Apocalipse 1:10 colocam embaixo que o dia do Senhor era domingo. Olha aqui o dia do Senhor como que era terrível. O grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouça, o dia do Senhor será amargo. Até os guerreiros gritarão. 15. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e de angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão. 16. Dia de toques de trombetas, foram tocados 7. E gritos de guerra, as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Paulo falou lá em 1 Coríntios 15, 50, alguma coisa, ele falou assim, quando soar a última trombeta. A última trombeta foi a sétima, que está lá em Apocalipse 11, 15. Foi tocada a última trombeta lá. Aí lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, Paulo falou, e nós os vivos seremos arrebatados quando soar a última trombeta. Mas ele morreu antes, ele foi decapitado antes. 17. Trarei aflição aos homens, andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira, e suas entranhas como lixo. Eu vou aqui aumentar, que eu estou aqui com esse fone aqui no ouvido, que eu estou ouvindo uns louvores, que olha, eu vou falar uma coisa, viu? O que é isso? Trarei aflição, 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. Olha... Lá em Lucas, capítulo 21, do versículo 20 em diante, Jesus falou que aqueles dias seriam dias de ira, dias de cobrança de contas. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. O mundo habitado não era para a nossa época, foi no ano 70. Cadê aqui? Aí continua aqui, porque na Nova Almeida terminava aqui, quer ver? Na Nova Almeida terminava aqui, ó. Aqui, ó, no 18. Nem a prata nem o ouro poderão livrá-las no dia da ira do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque ele certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Vamos para Joel 2,11.
O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme, e quem executa suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem o poderá suportar? Então para que acontecesse esse dia terrível, Elias precisava ter vindo. E Jesus falou que Elias veio no Espírito. Ó, Lamentações, esse aqui eu quero ler, esse aqui eu vou ler mais uns versículos. Isso aqui é interessantíssimo. Lamentações. O sofrimento do cerco. Aí a teologia fala que isso aqui foi para em Samaria, quando o rei da Babilônia cercou. Ô cara pálido, isso aqui foi depois. Isso daqui se referia a Jerusalém. Lamentações 4:1. Como se escureceu o ouro, como o ouro refinado perdeu seu brilho, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Os nobres filhos de Sião, comparáveis a ouro puro, agora são tratados como simples objetos de barro, obra das mãos do oleiro. Até os chacais dão peito. Isso aqui eu vou pôr outro nome, que eu gosto de... Esse aqui tem uns nomes diferentes. Até os chacais oferecem o peito para amamentar os seus filhotes, mas o meu povo não tem mais coração. É como as avestruzes do deserto aqui, ó. As avestruzes que não chocam seus ovos. 4. De tanta sede, a língua dos bebês gruda. Olha o sofrimento que aquele povo passou dentro de Jerusalém durante 13 meses. E a religião fica falando que Jesus vai voltar. Para que Jesus volte, tem que acontecer tudo isso de novo. De tanta sede, porque não tinha água, foi 13 meses de seco. Não entrava água, comida e nem saía. Quando os judeus tentavam pular o muro, eram capturados, eram mortos ou levados à escravidão. De tanta sede, a língua dos bebês gruda no céu da boca. As crianças imploram pelo pão, mas ninguém as atende. 5. Aqueles que costumavam comer comidas finas passam necessidades na rua. Aqueles que se adornavam de púrpura hoje estão prostrados sobre montes de cinza. 6. A punição do meu povo. Quem era o povo de Deus? Era quem mesmo? Era os judeus. A punição do meu povo é maior que a de Sodoma, que foi destruída num instante, sem que ninguém a socorresse. Depois você lê devagarinho. Eu estou fazendo assim para o vídeo não ficar muito longo. 7. Seus príncipes eram mais brilhantes que a neve, mais brancos do que o leite, e tinham a pele mais rosada que rubis, e sua aparência lembrava safiras. 8. Mas agora estão mais negros do que o carvão. Sabe o que era isso aqui? Você já viu alguém que trabalha em carvoeira? Você já morou no interior? Você já viu carvoeira? Jerusalém, ela foi incendiada, praticamente toda a cidade, o templo ruiu até os alicerces. Então você imagine como estavam as pessoas que ainda estavam vivas. Os mortos eram empilhados, aquela ruma de mortos um em cima do outro em Jerusalém. Esses homens estavam todos igual numa carvoeira, lavados de sangue, porque tentando socorrer alguém, algum parente, alguma coisa, lavados de sangue, cobertos de carvão, de fumaça, de poeira. Por isso que fala que o sol perdeu o brilho. O sol significava, era uma representação do templo. E a lua ficou coberta de sangue. A lua representava o povo judeu. Eles ficaram dentro de Jerusalém lavados de sangue, todo igual um carvoeiro. Mas agora estão mais negros do que o carvão. Não são reconhecidos nas ruas. Pessoas poderosas, príncipes, naqueles dias foram terríveis. Sua pele enrugou-se sobre os seus ossos, agora parecem madeira seca. Sabe o que é isso aqui? Ó? Sua pele enrugou-se sobre os ossos, eles definharam, ficaram só pele e osso. Aquela coisa mais horrível do mundo dentro de Jerusalém. E a religião com essa maldita mentira deles, dizendo que Jesus ainda vai voltar. Raça de cães, raça de malditos mentirosos. 9. Presta atenção nesse versículo aqui. Os que foram mortos à espada estão melhor do que os que morreram de fome, os quais, tendo sido torturados pela fome, definham pela falta de produção das lavouras. Sabe onde que está esse versículo aqui? João usou ele, sabe aonde? Eu separei aqui, ó. João usou ele lá em Apocalipse 9:6. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Por quê? Devido a essa tremenda tribulação. Os que foram mortos à espada estão melhor
do que os que morreram de fome, os quais, tendo sido torturados pela fome, definham pela falta da produção das lavouras. Então, dentro lá de Jerusalém, eles clamavam: montes caiam em cima de mim. Jesus disse isso lá em Lucas 23. Mulheres, não chore por mim, chore por vocês, pelos seus filhos. Porque dias virão que vocês falarão: bem-aventuradas aquelas que nunca amamentaram, porque elas iam comer os seus filhos recém-nascidos. Então a morte, eles clamavam: rochedos, montes caiam em cima de nós, porque a gente não está aguentando mais sofrimento, não tem água, nós estamos bebendo sangue, não tem comida, nós estamos raspando os escudos, raspando madeira para tentar se alimentar, não tem. E quando a gente sabe que nasceu um bebezinho, a gente sai correndo aqui dentro de Jerusalém para comer aquele recém-nascido, até mesmo a placenta. 10, olha aqui: com as próprias mãos, mulheres bondosas cozinharão. Cozinharão não, aqui não é futuro. Com as próprias mãos, mulheres bondosas cozinharam seus próprios filhos, que se tornaram sua comida quando o meu povo foi destruído. Olha que situação, que maldição, que castigo estava sobre as mães. 11, o Senhor deu vazão total à sua ira, derramou a sua grande fúria, ele acendeu em Sião um fogo que consumiu os seus alicerces, o templo até os alicerces queimou. 12, os reis da terra e os povos de todo o mundo não acreditavam que os inimigos e os adversários pudessem entrar pelas portas de Jerusalém. Eram 12 portas de bronze, de aço, de chumbo, praticamente intransponíveis, 20 homens para mover aquelas portas. Pedras usadas nos muros de Jerusalém beiravam perto de 1 tonelada. Elas eram encaixadas assim, não precisava nem de cimento, nem de argamassa, não precisava nada. De tão pesada, a força da gravidade prendia ela ali, ela não se movimentava. Então, tá vendo? Os reis da terra, os povos de todo mundo não acreditavam que os inimigos, que os gentios, que os soldados romanos, os adversários pudessem entrar pelas portas de Jerusalém. 13, dentro da cidade foi derramado o sangue dos justos, por causa do pecado dos seus profetas e das maldades dos seus sacerdotes. 14, hoje eles tateiam pelas ruas como cegos, e tão sujos de sangue estão que ninguém ousa tocar em suas vestes. 15, vocês estão imundos? O povo grita para eles: afastem-se, não nos toquem. Quando eles fogem e andam errantes, os povos das outras nações dizem: aqui eles não podem habitar. 15, o povo foi humilhado, os judeus foram massacrados, humilhados, destruídos. O próprio Senhor os espalhou, ele já não cuida deles. Ninguém honra os sacerdotes, nem respeita os líderes. 17, nossos olhos estão cansados de buscar ajuda em vão. De nossas torres ficávamos à espera de uma nação que não podia salvar-nos. Cada passo nosso era vigiado, nem podíamos caminhar por nossas ruas. Nosso fim estava próximo, nossos dias estavam contados, o nosso fim já havia chegado. 19, nossos perseguidores eram mais velozes que as águias dos céus. Perseguiam-nos por sobre as montanhas, ficavam de tocaia contra nós no deserto. E versículo 20, o ungido do Senhor, o próprio fôlego da nossa vida, foi capturado em suas armadilhas, e nós que pensávamos que sob a sua sombra viveríamos entre as nações. Tudo isso aqui, meu irmão e minha irmã, isso aqui aconteceu durante o cerco. Tanto que o início aqui é falado assim, ó, nessa Bíblia, o subtítulo da Nova Almeida Atualizada é falado isso aqui assim, ó: os sofrimentos do cerco. Deixa eu ver século 21, como que é o subtítulo dela aqui, deixa eu ver. Descrição das calamidades do cerco, esse cerco aqui sofrido por Jerusalém, porque afinal de contas foi isso que Jesus disse. Deixa eu colocar lá, eu não separei, mas eu vou colocar o que Jesus falou aqui, ó. Você que lê Lucas 21, aqui ó, Lucas 21, versículo 20, ó, aqui ó. Quando, porém, Jesus disse aos discípulos do Monte das Oliveiras, falando: quando os que estivessem vivos, quando vocês verem Jerusalém sitiada, saibam que chegou a destruição. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada, cercada de exércitos, saibam que está próxima a devastação. Aí aqui vai falando. Então você leia todo o capítulo 21, Mateus 24 e Marcos 13, você vai entender tudo o que aconteceu antes da vinda de Jesus como juiz. Então, só para recapitular aqui, para que Jesus volte, precisa vir primeiro Elias. E agora? Será que é mentira que Jesus já voltou? Então nós já lemos que Elias já voltou e ele deveria vir primeiro do que o dia do Senhor, para preparar os que iriam passar pelo juízo.
Você começa a entender agora, a conta começa a fechar para você, porque está lá em Atos capítulo 2, que também não está aqui, mas a gente coloca rapidinho aqui, ó, Atos capítulo 2, versículo 14, assim disse Pedro, aqueles homens que estavam zombando deles, achando que eles estavam mamados, tinha tomado uns tinguá, um líquido etílico, mas Pedro diz assim, ó, então Pedro se levantou junto com os 11 e erguendo a voz dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã, a terça hora. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias de Deus que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os velhos, seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. E acontecerá nos últimos dias. Você consegue entender que da cruz até o ano 70, ali foi os últimos dias, que se cumpriu? Jesus não falou, eu vou para que em meu lugar venha um Consolador, para falar de Deus, das grandezas de Deus, e testemunha minha. Ele ia ser, o Consolador ia ser testemunha do Cristo ressuscitado. Por isso que foi os últimos dias, para preparar as pessoas, os irmãos que iriam passar pelo quê? Pelo juízo. Por isso que naqueles dias falava salvação. Olha, você será salvo, a salvação, você tem que buscar salvação. É por esse motivo que vocês serão salvos no grande dia. Porque era salvo do quê? Do juízo. Eles seriam salvos por confessar Cristo. Eles seriam salvos por ter abandonado as leis de Moisés, dadas a Moisés, e ter seguido o ensinamento de Jesus de Nazaré para os judeus, e Paulo, que falou, o Espírito da Graça falou por Paulo para os gentios, porque os gentios, é interessante, ontem o irmão fez uma pergunta, é verdade. Mas os gentios, como que eles passaram, passaram pelo juízo lá no ano 70? Claro, em Romanos 2, do 14 em diante, Paulo falou que os judeus seriam julgados pelas leis que receberam e os gentios pela carnalidade. Sim, claro que era. Pela natureza carnal deles. Então, já que eles não tinham a lei recebida, as leis dadas a Moisés, só que eles tinham na consciência deles as coisas erradas que eles faziam. Eles passariam sim. Aquele negócio lá, o chicote estralou pro lado deles também. Então aqui, o que nós vamos continuar aqui? Agora eu só separei alguma coisa. Ai das que estiverem grávidas. Jesus não falou em Lucas 21? Olha aqui, Lamentações 4:10. As mãos das mulheres que antes eram compassivas cozinharam os seus próprios filhos. Estes lhes serviam de alimento quando a filha do meu povo foi destruída. Quem era a filha do povo? Era mesmo quem é? Jerusalém. Por quê? Olha lá, Lucas 21:23, olha o que Jesus disse. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Naqueles dias significou o juízo. Porque haverá grande aflição na terra e ira, aqui ó, e ira contra toda a humanidade. Não! Não! Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Presta atenção! Porque haverá grande aflição na terra, aqui ó, e ira contra este povo. Isso daqui já se faz quase 2000 anos. Então a ira de Deus seria contra aquele povo, não contra nós aqui, do ano 23, nem 2030, nem 2050. A ira de Deus, a cobrança, aquela situação que nós lemos em Lamentações 4, do 1 ao 20, era contra aquele povo. Eles foram responsabilizados desde a morte de Abel até Zacarias. Leia Lucas 11, Mateus 23. E se cumpriu, claro, se cumpriu Lamentações 10, que as mães comeram os filhos, Lucas 23. Então, para finalizarmos, vamos lá, Deuteronômio, a maldição sobre os judeus. Deuteronômio 28, do 53 ao 58. Na angústia e no cerco que vocês ficarão com o cerco de seus inimigos, vocês comerão o fruto do seu ventre, isto é, a carne de seus filhos e de suas filhas, que o Senhor, seu Deus, lhe der. Já está com 34 minutos, não tem jeito. 50, o mais sensível dos homens e o mais delicado do meio de vocês será mesquinho para com o seu irmão e para com a mulher que ama e para com os seus outros filhos que ainda lhe restarem. 55, de modo que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos. Olha só a situação, e ele comer. Porque nada lhe restou na angústia e no aperto com que seus inimigos apertarão vocês em todas as suas cidades. 56, a mais sensível das mulheres e a mais delicada do meio de vocês
que de tão sensível e delicada não tentaria pôr a planta do pé sobre o chão. Será mesquinha para com o marido que ama, e para com o seu filho, e para com a sua filha. 57. Será mesquinha não repartindo com eles a placenta que lhe saiu do ventre e os filhos que tiver, porque os comerá às escondidas por falta de tudo, na angústia e no aperto com que os seus inimigos apertarão vocês nas suas cidades. Olha aqui. Para quem que era aqui, ó. Se vocês não tiverem o cuidado de cumprir todas as palavras dessa lei, escritas nesse livro, para temer este nome glorioso e terrível, a saber, o Senhor Deus. Então, essas mulheres estavam aqui passando por essa maldição, elas iriam passar por isso, por quê? Porque se não cumprisse os 613 itens que foi dado a eles, aos judeus, no Monte Sinai. Por isso que Maria Madalena foi expulso 7 espíritos, por isso que o Gadareno 2000, por isso que os espíritos imundos estavam em alta, estavam na crista da onda naqueles dias, para se cumprir Deuteronômio 28. Por isso que durante o cerco, as mulheres comeriam seus recém-nascidos para se cumprir Deuteronômio 28, as maldições. Sobre aquele povo, então, é uma idiotice, é uma grande burrice, é uma ignorância, é uma desgraceira, é tudo que você imaginar que eu posso falar da religião, está na nossa mente. A cada dia mais a gente vê a religião como o maior engano, a maior mentira da história da humanidade. Quer conhecer qual é a maior fraude, a maior mentira? Chama-se religião. Mas qual religião? Vem cá. Todas. Mas até a feitiçaria, os espíritos que se manifestam lá, tudo de engano, mentira, que não existe aquilo lá, tudo mentira. Os sacrifícios de animais, de onde que eles tiram isso? Sacrificar criança, de onde tira isso? Sacrificar bode preto, de onde tira isso? Em vez de deixar os bodes para fazer buchada, não, fica matando os bodes, sacrificando a quem não existe. Ah, mas e as manifestações do espírito de engano? Que Deus dê. Não, aí você tá aí de brincadeira. Aí o pessoal fala assim, mas Deus é tão ruim de fazer isso. Deixa eu tomar uma água aqui. Eu quero falar um negócio pra você. Vem cá. Você acha que pra Deus, pra Elohim, pro Criador, que deu o seu filho, uma manifestação como filho, sacrifício, que livrou o povo dele da escravidão do Egito, das garras de Faraó, fez os discípulos apóstolos apanharem, serem envergonhados, os profetas mortos, os mensageiros mortos, humilhados. Depois vem no cerco lá, pratica, sentencia, cobra as contas dos israelitas. Acontece todas essas tragédias. Você acha que Deus ele é amor e justiça? Você acha que ele se agrada de uma pessoa? Você acha que ele se agrada? Vem cá, eu tô falando aqui para você de uma forma racional, tá? De uma forma que eu tento ser inteligente. Você acha que Deus está preocupado de colocar um espírito de engano dentro dessa chamada, dessas calabouços que chama de igreja, que ficam chamando em nome de Jesus, que ficam mentindo falando que Jesus vai voltar, falando que o que purifica uma pessoa é a água de uma piscina cheia de bicho, até lobisomem tem nessa piscina? Você acha que colocar esse espírito de engano nessas malditas dessas feitiçarias, nessas malditas dessa chamada igreja, que tempo religioso, que só tem mentira e engano e roubo e fraude, você acha que é alguma coisa para Deus colocar isso? Para que as pessoas vivam nesse engano, vivam nessa cegueira, vivam nessa doença e não consigam se libertar desse lamaçal de engano? Você acha que é alguma coisa para Deus? Aí você fala, nossa, mas como Deus vai ficar enganando? Acabei de falar. Se ele fez as mulheres comer os seus recém-nascidos, o que é um tiro para um soldado? O que é um tiro a mais para o soldado já baleado? Tem um negócio, um ditado meio forte que não dá para falar aqui. Você entendeu como que é? As pessoas têm profanado, têm menosprezado, têm transformado a verdade dele, a fidelidade dele nos escritos em mentira, em falsas promessas, em ilusões, em enganos. Para o quê? Para ficar maquinando, para ficar tomando dinheiro das pessoas, para ficar manipulando. Eles têm os fiéis como massa de manobra. A plateia deles são de pessoas analfabetas, semi-analfabetas, são de pessoas mestradas, doutoradas, só que preguiçosas de ler a Bíblia. Estão com os olhos vendados, o entendimento está bloqueado, está concretado.
porque não querem dar ouvido à voz. Você acha que esse entendimento que eu passei para você, um líder religioso tem isso? Você acha que Deus vai dar um entendimento desse para uma pessoa que usa isso daqui para tomar dinheiro das pessoas, explorar as pessoas? Você acha que Deus vai fazer isso? Leia lá 1 Reis 22, leia lá a história do rei Acabe, você que fica duvidando, você que fica achando, é nada, aquele negócio que manifesta lá, pomba gira, tranca rua, enxu viludo, enxu piludo, enxu do calcanhar torto. Tem esse enxu também? Pomba que gira, que quica, que roda. Tem pomba que vai na lua e volta e fica esses enganos na mente desses carnais, desses religiosos insanos. Fica com essas loucuras. Leia lá os 400 profetas do rei Acabe. Reuniãozinha daqui, reuniãozinha dentro. Deus falou, quem é o espírito que vai pôr a mentira na boca dos 400 profetas? Aí o espírito, um feedback daqui, o outro já fez um conchavo ali, um falou, pode deixar, papai, que eu vou lá. O que você vai fazer? Eu serei o espírito de mentira na boca dos 400 profetas de Acabe. Foi lá, chegou lá e falou para o rei Acabe, porque estava predito, estava já predestinado que o rei Acabe iria morrer naquela guerra. E o Espírito colocou na boca de 400 profetas. Rei, meu senhor, meu não sei o que lá, pode ir a Ramote Gileade que o senhor vai sair vitorioso. Aí Acabe chamou Josafá, outro rei que estava do lado dele, e falou, rei, mas fora esses 400... 400 e ele queria mais alguém. Aí o Josafá falou assim, rei, fora esses 400 aí, o senhor não tem mais nenhum, nem ninguém. Aí Acabe falou, tem o profeta Micaías aí, mas eu não gosto dele não, porque ele nunca fala nada a meu favor. Então manda chamar, chamou o profeta Micaías veio, deu logo passou ali um negocinho ali, falou, não, pode ir, que não vai acontecer nada com o senhor não. Aí o rei Acabe falou, pode falar a verdade, para de... Você vê que o Acabe era esperto, falou, pode falar a verdade, porque ele estranhou. Falou, como que pode? Ele sempre fala coisas contrárias a mim, e agora ele vem com essa conversinha que eu posso ir? Aí ele apertou Micaías foi e falou a verdade. Ele falou, eu vi, assim aconteceu, numa reunião, estava Deus e os espíritos, e Deus perguntou quem era capaz de colocar mentira nos 400 profetas, aí o espírito falou que eu vou ser o espírito mentiroso. Aí veio alguém lá, veio um dos profetas dos 400, deu um tapa na face dele, Acabe falou, não, manda prender esse pé rachado aí, quando eu voltar vivo a gente vai ver. E o alimento de Micaías na prisão é só pão e água, viu? Não é pra dar picanha, igual andaram prometendo picanha com um negocinho aí. Não, é só pão e água, até que eu volte. Você voltou? Voltou não, filho. Se cumpriu a profecia. Quem é que era o espírito que atormentava Saul? Aí tinha que chamar Davi, ele tocava da parte de Deus. Quem é o espírito destruidor que passou lá meia-noite matando o primogênito? Da parte de quem mesmo? Da parte de Deus. Então, e aí? O que acontece nesses enganos aí? Nessas casas de fraude, feitiçaria, templo de evangélico, de católico, é tudo carne, é tudo sem noção, esse povo sem noção, tudo debaixo da mentira, do engano. Eu gosto de você ou não. Se não gostar, coma menos. Mas se você for um cara, você pode não estar gostando agora, viu? Você pode não estar gostando agora, mas se você for uma pessoa curiosa, se você for uma pessoa que fala, não, eu quero ler. Você fala, não, eu quero ler, eu quero aprender, eu quero entender isso aqui. Não dou para você um mês, você vai estar junto comigo aqui no cabo do arado do Evangelho Eterno. Você vê como é maravilhoso, tá bom? Então, deixa eu encerrar então aqui, já foi. Para que Jesus volte, precisa vir primeiro Elias, e agora? Para que Jesus volte, precisa vir primeiro Elias, e agora? Será que é mentira que Jesus já voltou? Não, não é mentira. Ele voltou no ano 70, de uma forma espiritual, e julgou os israelitas, cobrou as contas do povo hebreu. E assim aconteceu dentro dos muros de Jerusalém. E foi estabelecido a nova Jerusalém espiritual, tabernáculo espiritual, onde Deus, Elohim, que é o Espírito, faz habitação. E onde é essa morada? Apocalipse 21, 2 e 3. Aí no seu Espírito. Ele faz morada aí em você. Esse gesto que você tem, mesmo que seja lá uns relapsos, relapsos não, seja assim, esporádicos, é ele que coloca na sua mente.
esse amor, essa compaixão, essa misericórdia, esse senso de bom samaritano, sabe aquele senso de ajudar o seu próximo? Sabe que você, quando você está no trânsito assim, você vê alguém lá empurrando aquele fusquinha velho, você, mesmo num carrão, você fala, quer saber uma coisa? Às vezes você não sai aqui em São Paulo, na 23 de maio, numa Paulista, que você fala, não, eu vou sair, eu vou ser assaltado. Mas aquele negócio te aperta o coração, sabe? Você fala, oh meu Deus, se tivesse como eu ia lá e empurrar aquele carro. Isso é Deus colocando esse sentimento. Quando você vê um animalzinho sofrendo, sendo judiado, uma criança sendo espancada, qualquer injustiça, quando você vê qualquer injustiça, mesmo você sendo cruel, mesmo você sendo até malandro, mesmo você aprontando, mesmo você sendo um líder religioso que usa a Bíblia para roubar e para mentir, para enganar as pessoas, mas você, no espírito, é um filho de Deus. A sua natureza carnal é aquele que está gritando, que está fazendo você ser um vagabundo preguiçoso, você em vez de estar trabalhando e fazendo vídeos assim, lendo a Bíblia, não. Você quer trabalhar, você quer viver do suor do trabalhador. Fica explorando. Por isso que lá em Malaquias 3,5 está falando lá, viu? Sobre explorar o trabalhador, viu? Então, quando a gente tem esse sentimento assim, de misericórdia, de compaixão, é Deus, sabia? É Deus em nós, é Deus em nós. Só Ele, não tem mais nada. Às vezes você pensa assim, nossa, entendimento que eu tenho hoje é meu entendimento. Claro que não. Claro que não. Você acha que o entendimento desse aqui é um entendimento simplesmente de um carnal, de uma pessoa? Sabe quanto tempo que eu levei para fazer isso aqui? Para você montar isso aqui? 10 minutos, 15 minutos? Meia hora? 5 minutos? Não fiz nenhuma leitura, nenhum exegese, nenhuma hermenêutica, nenhuma homilia toda especial, procurando aqui, buscando referências no livro do reverendo Cuscuz. Eu nem livro de reverendo eu tenho, não tem nada. A única coisa que eu tenho nas minhas 48 Bíblias ali é o livro da Guerra dos Judeus, Flávio Josefo, e mais nada. Mais nada. Não tem mais nada. A Bíblia se explica por ela mesma, que assim é. Se a gente procurar um entendimento fora da Bíblia, você está menosprezando o ensino de papai que está em nós. Quando você deixa ele nos ensinar, que afinal de contas a palavra é dele, ele que deu inspiração para escrever, então ele sabe onde que está tudo, as pedras preciosas. Ele sabe onde que está o caminho do ouro. Todo caminho ele sabe. Aonde que é que tem você corta caminho, entendeu? Onde você pega um caminho com mais espinho, com menos espinho, e assim vai indo. Aí do nada você monta aí, olha, quase 50 minutos. Eu acredito que é muito útil. Eu falei rapidinho assim, porque pode ser um tempo menor, mas não deu, mas tá bom. Aí você assiste em parcela, tá bom? Então eu vou encerrar por aqui. Eu peço que você venha contribuir com esse canal, ó, dando joinha. Se você não compartilha esse vídeo, claro, eu queria que você compartilhasse isso aqui com todo mundo, até com o reverendo Cuscuz. Eu queria que você mandasse para a missionária Maria Mole com coco azedo também. Manda para ela, porque para ela ver se ela para com esse negócio de sapatinho de fogo, de falar uns balabachúrios, cantaraba, para ver se ela abre o olho dela, para ela reinar perfeitamente nessa vida. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho. E vamos em frente. Eu nem mudei o fundo. Eu estava tão assim com desejo de passar essa mensagem aqui, passar esse entendimento, que até esqueci de trocar o fundo do vídeo, agora que eu estou vendo. Mas não tem nada não. A mensagem é mais importante do que a estética do negócio. Tá bom? E como eu sempre falo, vamos em frente, falando da palavra de papai, passando o nosso simples e humilde entendimento. Quem sabe alcance aí uma meia dúzia ou 10 pessoas aí, tá bom demais, tá bom? Porque para mim, só estando no meu entendimento já é algo excelente. Imagina então se alcançar uma meia dúzia de pessoas. Aí é estouro, tá bom? Até a próxima, se assim ele permitir. Tchau, tchau.